No vídeo de hoje eu vou falar da grande diferença cultural sobre assuntos relacionados ao parto. Acho que de toda essa história de maternidade, de ter filho na Holanda e tudo mais, acho que onde se concentra a maior diferença cultural de tudo é nas questões mais relacionadas ao parto. Então, assim, mesmo que você não tenha a intenção de ter filho, acho que esse é um vídeo muito interessante para mostrar como é que funciona a cabeça da Holanda, né? Como que a Holanda enxerga as coisas, como que a Holanda, como é o sistema de saúde da Holanda e como que eles ajeitam tudo, né? Como tudo se ajeita, na verdade, né? Acho que a primeira coisa, assim, que é um grande choque cultural para quem vem para a Holanda é a maneira como o sistema de saúde holandês funciona, e acho que dentro desse processo todo de gravidez e parto, é um grande choque cultural a maneira como a Holanda enxerga a gravidez e o parto. Eu fiz um vídeo sobre o pré-natal na Holanda, e se você não viu, corre dá uma olhada sobre esse vídeo, que também é bem interessante, assim, a maneira como é o acompanhamento da gravidez, que é bem diferente do Brasil. Nesse vídeo, eu não sei se eu deixei, assim, muito claro, na verdade, eu não sei se eu falei, assim, bem diretamente nesse vídeo, acho que eu tenho que falar mais diretamente ainda, sobre a visão da Holanda sobre a gravidez, que a gravidez para a Holanda é um processo 100% natural, ou seja, não é uma questão médica. Não que a Holanda não se apoie nas questões científicas, médicas, para determinar como vai ser acompanhada a gravidez, pelo contrário, né? Se você for ver, assim, o protocolo que a Holanda segue em relação à gravidez, ele segue todos os requisitos internacionais da OMS e até, acredito eu, que é o mesmo protocolo que a gente tem no Brasil com o SUS. Só que no Brasil, como a gente tem o plano de saúde privado, que é uma realidade para muita gente, principalmente para quem tem emprego, que normalmente o empregador dispõe de, né, provém como um benefício o plano de saúde, a gente tem uma outra visão, que é a visão do sistema particular, do sistema privado. Mas o SUS, em geral, segue as normas internacionais, que acredito que está bem conectado com a forma que a Holanda também enxerga o parto, né? Parto e a gravidez. Então, para a Holanda, a gravidez é uma questão totalmente natural. Por isso que também na Holanda tem um nível muito alto de parto normal, né? Que é, assim, totalmente, acho que o inverso do Brasil, se a gente for olhar as estatísticas dos dois países. Então, para a Holanda, a gravidez é enxergada, é acompanhada de uma maneira muito natural. Isso se reflete em várias coisas, inclusive na sociedade, na maneira como eles pensam tudo isso. Então, uma das coisas que me chocou muito no início foi a história de parto em casa, que aqui na Holanda é uma realidade e é algo que, inclusive, eu tenho que tomar essa decisão dentro do meu plano de parto, que eu vou ter que construir mais para frente ainda. Mas é uma coisa que, desde a primeira consulta de pré-natal, foi já perguntado e se explicado um pouco, porque é uma coisa muito normal mesmo, né? Até fui procurar a estatística oficial, não tem, assim, uma estatística muito atualizada, mas a estatística que tem é que cerca de 30% dos partos acontecem em casa. Vou chegar nessa parte do parto em casa, mas guardo essa informação por enquanto. E isso tem muito a ver com essa filosofia, não só do sistema de saúde, mas acho que dos holandeses em geral, de que o parto, de que a gravidez é uma coisa natural. E, na verdade, a gravidez é mesmo uma coisa muito natural. Antes da gente ser homo sapiens, já tinha gravidez, já tinha parto, já tinha tudo isso, e não tinha medicina, não tinha médico, não tinha ultrassom, não tinha nada. E as coisas aconteciam. Então, como se diz, gravidez não é doença, e é verdade, gravidez realmente não é doença. Pode-se ter intercorrências? Pode-se ter intercorrências. Aí sim exige algo, vamos chamar assim, fora do natural. E aí eu até lembro que a primeira vez que eu né, que eu soube que se fazia parto em casa na Holanda, eu fiquei meio chocada, porque também foi logo, assim, um pouco antes de eu mudar pra cá, quando eu tava olhando o plano de saúde, era uma das coisas que eu precisava escolher no plano de saúde, e eu tomei um choque mesmo quando eu soube, assim, quando meu namorado, na verdade, perguntou pra mim, você quer ter, né, um dia se a gente tiver filho, você quer ter filho no hospital ou em casa? Quando ele falou em casa, eu falei, em casa? Como assim em casa? Não entendi essa parte do em casa. E aí ele, é normal ter filho em casa. E eu, não é normal ter filho em casa. Não é normal ter filho em casa. Mas é uma grande quebra de paradigma, porque vou dar um exemplo prático. Vou me usar como exemplo.
Eu morava em São Paulo. Eu morava no bairro do Bom Retiro. Se eu tivesse grávida nesse momento morando em São Paulo, morando no Bom Retiro, eu provavelmente, né, nas condições que eu tinha no Brasil, se eu não tivesse ido embora, eu teria um emprego, teria um plano de saúde, estaria fazendo tudo pela parte privada, provavelmente ia ter esse neném no hospital lá na região da Paulista. Do Bom Retiro até a Paulista não é longe, mas em São Paulo, se perguntar quanto tempo demora do Bom Retiro para a Paulista, a resposta é sempre depende. Depende do horário, depende se é horário de pico, se não é horário de pico. Mesmo se não for horário de pico, depende se o trânsito vai estar bom, se vai ter um acidente, se vai chover. Então é uma coisa muito... O tempo em São Paulo de viagem é sempre uma coisa muito variável. Então, você imagina pensar num parto em casa em São Paulo. É uma coisa complexa, porque o se movimentar dentro da cidade, isso considerando que eu pegaria um carro e iria, na verdade alguém me levaria nessa situação, né? É uma coisa complexa, porque você não pode contar o se movimentar rápido dentro da cidade. E mesmo se eu fosse chamar uma ambulância, também não é uma coisa que dá para contar muito em São Paulo, porque os planos de saúde que eu tinha eu não era rica, não tinha os planos topzera da vida, então não sei se eu conseguiria chamar uma ambulância particular, talvez ia depender do SUS. A ambulância do SUS é aquela maravilha que eu não preciso explicar para vocês, acredito eu, que vai demorar uma eternidade. E quando chegar, talvez eu já pare em casa sem nada, né? Não o parto em casa da maneira que é aqui, mas... Então, assim, é uma outra, né, para mim, que vim dessa realidade de São Paulo, dessa loucura toda. Quando falou parto em casa, eu fiquei assim, meu Deus, como assim parto em casa? Por quê? Porque eu tinha essa visão na cabeça, né? Como seria fazer um parto em casa em São Paulo? Que é caótico, que é impraticável, na minha opinião, né? Mas enfim. Agora, usando esse mesmo exemplo, me usando novamente como exemplo e aplicando para a realidade daqui. Eu moro numa cidade que tem 2 hospitais. E um hospital é 10 minutos da minha casa de carro. 10 minutos não, acho que até menos, mas 10 minutos. E o outro, que é mais longe, são 15 minutos da minha casa. A cidade onde eu moro, muito dificilmente tem trânsito. Então, a chance de eu pegar trânsito, de eu ficar presa no trânsito e não demorar esses 10, 15 minutos, demorar mais, é muito pequena. Pode acontecer, mas é muito pequena. De qualquer forma, se eu precisar de uma ambulância, se eu ligar agora para a ambulância, 5 minutos a ambulância tá batendo aqui na porta. Porque é muito rápido. A cidade é pequena, a ambulância, né, não tem, eles priorizam muito o que precisa de ambulância, então quando você precisa de uma ambulância, tem. Então o socorro para eu sair daqui e ir para o hospital é muito rápido. Então só essa parte, que tem outras questões do parto em casa, mas só essa parte, você pensar na locomoção, já tem uma diferença absurda. E isso não é nem assim só porque eu moro em Groningen, que é uma cidade um pouco menor. Eu acho que mesmo em Amsterdã, por exemplo, que é uma cidade maior, que acho que é maior, eu acho não, é a maior cidade da Holanda, você também tem esse tipo de facilidade, porque tem mais hospitais, tem a ambulância que também vai te servir infinitamente mais rápido do que seria no Brasil. Então tem uma série de questões que facilitam e que permitem se pensar em ter um parto em casa. Ainda assim, não é todo mundo que pode ter um parto em casa, não é porque você quer que você vai ter um parto em casa. Tem algumas condições que precisam ser preenchidas. Então a primeira dela, você morar num local de fácil acesso. Se eu morasse não dentro da cidade como eu moro, mas morasse no interiorzão, assim, lá naquelas casas de fazenda, no meio do nada, que o hospital mais perto vai demorar de 30 a 40 minutos para chegar de ambulância, né? Para ambulância, inclusive, chegar lá já vai demorar um tempo, para depois a ambulância conseguir chegar no hospital é mais outro tempo. Provavelmente não conseguiria ter parto em casa. Outra questão é a acessibilidade da sua casa, da sua residência, né? Então, a Holanda não é um país de prédios altos, de arranha-céu. Então, aqui a gente tem muito desses apartamentos que tem 3 andares e não tem elevador. Se a pessoa mora num predinho, desses predinhos de 3 andares que não tem elevador, não vai ser autorizado a fazer o parto em casa. Justamente pela dificuldade de socorrer, porque aqui na Holanda ninguém carrega nada nas costas. Tudo é maquinário, etc. Então a ambulância pode, inclusive, pelo que eu entendi, se recusar, né, pegar uma grávida no 3º andar de um prédio, porque teria que descer com a maca pela escada, ou usar um maquinário que eu já vi socorrer, não era uma grávida, era um senhor que tinha se machucado. Vieram socorrer o senhor e pegaram pela sacada, colocaram uma maquininha que era tipo uma esteira, que a maca subia por essa esteira, colocaram ele no suporte que tem na esteira, e ele desceu por essa maca.
Só que no caso dele, ele, tipo, tinha quebrado a perna, era uma coisa muito mais simples, né? Agora, numa situação de emergência, não dá tempo de montar a maquininha, subir, enfim. Se você mora num prédio de 3 andares sem elevador, não vai ser autorizado fazer o parto em casa. Outra questão para ter o parto em casa é que a gravidez não seja uma gravidez de risco, não seja uma gravidez com intercorrências. Então tem que ser uma gravidez muito suave, muito tranquila, sem nenhum sinal de problema. Se você tiver algum sinal de problema, não vai ser autorizado fazer o parto em casa. Pode ser que você coloque no plano que quer ter o parto em casa, mas vai chegar no final da gravidez, por exemplo, começa você ter algum problema, alguma intercorrência, já vai ser desautorizado fazer o parto em casa, porque se existe algum risco, inclusive, principalmente previamente, já detectado, não é autorizado fazer o parto em casa. O parto em casa é só para quem realmente está indo muito bem, indo muito no natural mesmo. Por fim, para ter o parto em casa, o que vai acontecer? Vai acontecer tipo uma visita técnica, né, que vai vir uma pessoa na sua casa para entender como é a sua casa, entender, por exemplo, o tamanho da cama, tem um tamanho mínimo de tamanho e altura, se não me engano, da cama. Tem uma série de requisitos que eles vão observar na casa, de facilidades que a casa precisa ter, que embora não seja assim, pelo que eu entendi, não é nada de absurdo, mas precisa ter uma série de coisas que se a sua casa não tiver, também não vai ser autorizado ter o parto em casa. Então é bem engraçado que, assim, por um lado é visto como uma coisa muito natural, tão natural que você poderia, inclusive, você pode até escolher ter o filho em casa, mas ao mesmo tempo é pesado muito bem os riscos, é pesado muito bem o que dá para fazer, o que não dá para fazer, até onde vale a pena tentar fazer um parto em casa e até onde não vamos correr nenhum risco, né? Porque a Holanda é 0 risco, então se tiver qualquer coisinha que saia fora da regra ali, não pode. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, porque eu recebi essa notícia de parto em casa, é uma coisa muito normal, assim, muito solta, né? Com o tempo, até bem antes de eu engravidar, de pensar até engravidar, que eu sou curiosa, eu fuço até nas coisas que eu não tô procurando, mas eu fui entendendo melhor essa cabeça de como funciona e que tem sim essa possibilidade, mas que ela também é possibilitada por uma série de fatores que às vezes no Brasil a gente não tem a mesma condição, então não é nem comparável, né? No meu caso, eu já decidi que eu vou optar por ter no hospital, me sinto mais segura e acho que também se tiver uma intercorrência não é nem assim da confiança de dar tempo ou de não dar tempo de chegar no hospital. Eu só acho que é mais fácil, entendeu? Se eu já estiver no hospital, se der tudo certo, beleza, deu tudo certo, foi tudo natural, maravilhoso. Se não der, se tiver qualquer intercorrência, já tô lá, não tem que no meio do trabalho de parto sair correndo, de ambulância, de carro, sei lá como que sairia nesse caso, mas enfim. Eu acho que é mais simples, eu acho que o parto já é complicado o suficiente pra gente querer complicar mais. Então, na minha opinião particular, cada um sabe onde o calo aperta, o que é melhor pra si. Mas no meu caso, no meu plano, vai estar que eu quero ter essa criança no hospital, que eu acho mais simples. De qualquer maneira, ter a criança no hospital também é outra questão diferente, né? Que no Brasil, normalmente, mesmo que você tenha o parto natural, você fica no hospital lá uns 2, 3 dias. As pessoas vão visitar no hospital, normalmente, né? Aqui não tem nada disso. Por quê? Porque ninguém fica no hospital. Então, se você tiver um parto natural e for tudo bem, der tudo certo, né, não teve nenhuma intercorrência, correu tudo super bem, você vai para casa em coisa de 2 horas, 3 horas, é coisa de horas, poucas horas. Você não fica internado que nem fica no Brasil. E isso foi uma coisa que também me assustou muito no início, mas que também me caiu uma ficha engraçada, né, que eu vi a Kate Middleton, quando os 3 filhos que ela teve o neném, horas depois, 4 horas depois, 5 horas depois, tá ela lá toda linda, maravilhosa, maquiada, sorrindo, acabou de parir, tá lá sorrindo, dando tchauzinho, entra no carro e vai embora. E eu falava, mano, que
mulher louca é essa, né? Mas na verdade acho que é um pouco, na Inglaterra deve ser assim um pouco comparável, acredito eu, não sei como é na Inglaterra, mas com o que acontece na Holanda, as pessoas não ficam no hospital. E de primeira também me assustou, porque eu falei, como assim, vou parir, já vai pra casa, e o neném, e as equitírias, as crianças que tudo tem equitíria no Brasil, enfim. Mas na verdade também entra em jogo uma outra coisa, que aqui tem um serviço que chama Kranzor, que é como se fosse uma enfermeira, não é exatamente uma enfermeira, mas é uma pessoa também qualificada, que também tem que passar por uma formação de 1 ano e meio, que vai prestar um auxílio para você na sua casa nesse momento pós-parto. Esse serviço de Kranzor, ele é incluso no plano de saúde. A quantidade varia de plano para plano, você precisa ver no seu plano qual que é a quantidade, mas por lei é incluído no mínimo 24 horas de Kranzor, espalhados em 10 dias contados da data de nascimento. Ou seja, durante 10 dias você vai ter uma pessoa que vai passar na sua casa, vai ficar algumas horinhas ali, que pode te dar algumas orientações, porque ela é treinada para algumas coisas. Pode fazer alguma coisinha em casa, assim, não arrumar a sua casa, não é uma faxineira, né? Mas, de repente, pode servir um café para as visitas, pelo que eu entendi, enfim. Mas o foco dela é te dar uma ajuda, fazer mais ou menos aquele serviço que a enfermeira faz no hospital, de chegar, ver se tá tudo bem, talvez medir uma pressão, ver uma coisinha ali e outra. Outra coisa que também eu entendi é que no pós-parto, aí eu não entendi até agora se é a Kranzor ou se é a parteira Veloscunder que te auxiliou no pré-natal, mas, por exemplo, o teste do pezinho vai vir alguém na sua casa, no caso, na minha casa, vai vir alguém para fazer o teste do pezinho no bebê. Então tem vários testes de várias coisas que nesses primeiros dias, né, esses primeiros, sei lá, 10, 15 dias, que é muito intenso, que você tá ainda muito debilitada do parto, não sei o quê, tem uma série de atendimentos e coisas acontecendo na sua casa. Então não é que você vai sair do hospital algumas horas depois do parto e vai para casa e fica largada em casa. Tem um acompanhamento pós-parto, que ainda não posso super falar sobre isso, porque eu não passei por isso ainda, mas já tô entendendo que tem um certo acompanhamento. O Kranzor é um desses acompanhamentos, que é incluso no plano de saúde. Você pode contratar mais horas. Tem planos que incluem até 80 horas de Kranzor, sempre separados em 10 dias, contados da data do parto. Mas você tem a ajuda dessa assistência, né? E o que eu achei muito interessante é que isso é por lei, tá incluso no plano de saúde, mesmo no plano mais básico, tá incluso pelo menos as 24 horas. E aí você tem que ver dentro do seu plano quantas horas eventualmente estão inclusas. Eu lembro que quando eu contratei meu plano, tinha a opção de colocar mais horas. A gente não colocou na época, e é uma coisa que a gente ainda precisa tomar essa decisão, que a gente já contratou esse serviço, que você tem que contratar durante a gravidez. Tem várias empresas, assim como a parteira, para, né, fazer o seu acompanhamento, você tem que procurar, você pode procurar na internet, a parteira te dá referências. A parteira que a gente foi, ela deu a referência de 2 empresas, a gente deu uma boa olhada no site, no Google e tudo mais, e acabamos contratando uma dessas empresas que a gente achou que era mais fácil, que também é perto da Veloscunder, e era mais simples, e a gente se sentiu confortável, e a gente vai ter uma consulta com essa empresa que a gente contratou. Acho que mais pra frente, acho que daqui a umas 3, 4 semanas a gente vai ter uma consulta que eles vão ligar para marcar, para conversar. Eles também ficam a par do plano de parto. Quando eu fiz a contratação, foi feita uma pergunta se eu autorizava eles a acompanhar o parto, porque eles têm pessoas que trabalham como auxiliar de parto, então vão auxiliar a parteira no parto, e é uma forma também de estar em contato e de saber um pouco mais para ajudar nesse momento pós-parto. Então é uma coisa assim muito interessante que não existe no Brasil, né? Depois que você teve o parto, se você tiver sua família para te ajudar, uma rede de apoio maravilhoso. Se você não tiver, você e Deus. Então, aqui, bem ou mal, mesmo que seja pouco tempo, que é 10 dias, mas existe isso, que eu achei muito bom, principalmente pensando em famílias diferentes da minha, né? Que eu tenho um partner holandês, que eu tenho
Eu tenho a família do meu namorado que eu posso contar eventualmente em algum problema, mas eu penso nas pessoas que às vezes vêm, às vezes é um casal de brasileiro, não tem família, não tem rede de apoio nenhum. Acho que esse Kranvesorg deve, assim, ser muito, muito bom, principalmente para essas pessoas que têm zero rede de apoio. Para mim vai ser ótimo tendo rede de apoio, imagina para quem não tem. E ela também é uma grande diferença com o Brasil, porque isso não existe, né? E aí começou a me fazer algum sentido, ou não sei se sentido, mas assim, me deixou, né, me fez mais sentido a história de você não fica no hospital, porque o que a gente conta no Brasil no hospital é também ali um pouco dessa atenção que as enfermeiras dão pra gente enquanto a gente tá ali internado, mas isso de certa forma eu vou ter na minha casa, o que de certa forma eu acho que pode ser até melhor, né? Indo tudo bem, pode ser até melhor. Por fim, eu até fui pesquisar sobre o tal do parto humanizado, que eu ouvi falar 200 mil vezes sobre o parto humanizado, e queria entender o que era, né? O conceito brasileiro do parto humanizado, e no meu entendimento, o que eu entendi o que é no Brasil o parto humanizado, eu acho que na Holanda já é o parto humanizado, né? Que até na palestra que eu fui e tudo mais, o pouco que se falou do parto, que vai ter uma outra específica de parto, é tudo muito como que eu li sobre o parto humanizado, que a mulher é a protagonista e é feito da maneira que ela gostaria que fosse feito. E aqui, tudo que eu ouvi até então é muito sobre isso. Sobre, por exemplo, acho que um exemplo prático para ir direto ao ponto é a história do bebê estar sentado, né? Dele não estar na posição para poder fazer um parto normal. E aí ela explicando que tem uma manobra que faz, que aí vira o bebê na barriga para poder colocar ele em posição para tentar fazer um parto normal. E aí ela explicou isso e na sequência ela já falou assim, olha, mas isso é uma coisa que será consultada. Então, a partir do momento que detectar que você está nessa condição, vai ser conversado com você. E se você autorizar, se você quiser fazer, se você autorizar, ela reforçou várias vezes, se você autorizar, vai se fazer a manobra. Agora é uma coisa que é uma decisão sua, não é uma decisão da parteira, da Verloskunde ou do médico. É uma decisão sua, é algo que você tem que decidir, ou seja, você é que diz se quer fazer isso ou não. E não, nesse exemplo, não fazendo isso, provavelmente você vai para uma cesariana, mas eu imagino que elas devem pressionar bastante você para fazer, porque é a recomendação médica, é uma coisa que, por mais que seja desconfortável, é o recomendável, mas a decisão final é da mulher. Então, pelo que eu li sobre parto humanizado, eu acho que a Holanda já é uma cabeça assim um pouco parto humanizado, que é privilegiar o parto normal. Você só vai ter cesariana se realmente você tiver intercorrência. Se não tiver intercorrência, se está tudo bem, muito dificilmente você vai fazer uma cesariana. Cesariana é um parto aqui na Holanda só para quem não consegue, por algum motivo, ter um parto normal. Fora dessa condição de ter uma intercorrência e realmente ter a necessidade de uma cesariana, eu não vou dizer que é impossível, porque muita coisa que eu ouço que não existe, que não dá para fazer, vem alguém e fala, mas eu consegui. Então, eu não gosto de dizer que é impossível, mas é muito difícil você conseguir fazer uma cesariana só porque você quer fazer uma cesariana. Eu acho que talvez se você bater o pé consiga, mas acho que tem que bater muito o pé porque não é recomendável, não é a filosofia da Holanda. Na própria palestra já deixaram claro isso, que não tem como, né, do jeito que ela falou, não tem como fazer uma cesariana se não há uma recomendação real de fazer uma cesariana, que a Holanda é o país do parto normal. Então o índice de cesariana aqui é muito baixo. E no meu entendimento, a filosofia da Holanda já é uma filosofia bastante parto humanizado, né? Que eu achava que parto humanizado era parto em casa. Mas não, parto humanizado, pelo que eu li, é um outro conceito no Brasil, que é mais ou menos a filosofia, eu entendi que casa bem com a filosofia da Holanda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e muito obrigada por me assistir.